tive a oportunidade de ter a minha mãe dando os últimos suspiros nos meus braços. É, dia 12 do mês passado, às 10h50 e alguma coisa, Deus levou a minha mãe. Ela estava com 91 anos e durante todo o processo, pelo menos da última semana de vida dela, eu acompanhei. Acompanhei quando ela já não deixava, já não comia mais, quando ela já não tinha mais equilíbrio nas pernas para se levantar, para ir ao banheiro, quando ela começou a usar fralda, quando ela teve que tomar água, golinho por golinho para não engasgar. Isso num processo de segunda até sexta-feira. E sexta-feira, pela manhã, ela não falava muito mais, minha mãe estava na última fase do Alzheimer, né? Ela já não falava, não estava mais falando. E por incrível que pareça, na sexta-feira, ela pediu para tomar banho. E nós demos banho nela, passou o dia, não quis tomar café, não conseguia comer nada porque engasgava, não almoçou. A única coisa que conseguimos dar para ela foi água de coco. Ela sentia muita sede, né? Então pedia água e a gente dava água de coco para ela. E acho que lá pelas 4 horas da tarde começou a ter umas crises, né? Ela se agarrava na gente, como se o ar dela estivesse faltando. Isso durava mais ou menos de 1 minuto e depois passava. Depois ela teve novamente uma crise, lá pelas 6 horas da tarde. E depois, às 8h30. E depois ela ficou respirando, só respirando, né? E não a levamos para o hospital porque ela já havia pedido isso quando ainda podia falar. Que se ela viesse a ficar ruim, não levasse ela para o hospital. Porque ela não queria morrer como minha irmã morreu, toda entubada. E no jeito que ela estava, todos nós sabíamos que se ela fosse para o hospital, não ia dar tempo nem de ser entubada, né? E nós concordamos entre as irmãs que estavam lá, as 4 irmãs, que cumprisse o desejo dela, né? De ficar em casa, porque era preferível ver ela sendo levada por Deus no seio das filhas, na presença das filhas, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção, do que numa sala de hospital. Talvez numa UTI, né? Se ela tivesse tempo de chegar. E eu lembro que quando ela estava, essa imagem não sai da minha cabeça, quando ela estava naquele suspiro lento, lento, nós chamamos um pastor para fazer uma oração, né? Isso já era umas 9 e alguma coisa da noite. E aí o pastor chegou, sabe, e fez uma oração e nós oramos juntos com ela. Ela estava com a cabeça encostada nos meus braços e minhas 3 irmãs do lado. Então elas abraçaram ela e falaram que a amavam muito. E a gente ficava dizendo o tempo todo: mãe, você foi a melhor mãe do mundo. Não porque era naquele momento, mas a gente falava constantemente, eu falava constantemente para minha mãe que ela tinha sido a melhor mãe do mundo, que ela educou nós de uma forma que ela aprendeu, né? Então, quando o pastor terminou de orar,
Eu fiquei acariciando o rosto dela, passando a mão nos cabelinhos brancos dela. E aí ela deu um suspiro bem profundo. E depois mais um suspiro. E o terceiro já foi mais fraco. E no quarto, foi o quarto e último, ela se foi. Naquele momento, as minhas irmãs saíram chorando, desesperadas, assim, sabe? Mas naquele momento eu não conseguia sentir desespero, eu não conseguia chorar. Eu conseguia sentir uma alegria por ver ela sendo levada de uma forma tão suave, sabe? Assim, tão lentamente, com sorriso não, com o rosto suave, com a pele suave. Aquilo alegrou a minha alma, porque eu sei, eu sei que ela estava em paz, eu sei que a minha mãe estava em paz. E o fato de saber que ela estava em paz me deixou em paz. Então eu consolava minhas irmãs, eu conversava com elas, eu falava com elas, sabe? E, e desde então, hoje é primeiro, né? Eu não tinha gravado vídeo assim, eu não queria falar, mas assim, é, eu hoje senti o desejo de falar sobre isso, porque as pessoas falam, eu vi a morte de perto, eu passei por isso, é, passei por aquilo, mas eu também já vi a morte de perto, porque já sofri um acidente muito grave com toda a minha família, mas isso eu vou falar numa outra ocasião. Me refiro nesse momento somente à partida da minha mãe, porque quando você entende que a morte, ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, né? Que um dia cada um de nós vai partir, vai partir. E a partir do momento que nós deixamos de sentir este pavor, este medo, esse desespero quando perdemos alguém da nossa família, quando pedimos que Deus console o nosso coração, quando pedimos que Deus conforte o nosso coração e nos faça entender a vontade dele na nossa vida, parece que tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo, porque hoje eu não tenho minha mãe fisicamente aqui perto de mim. E eu não gosto nem de, sabe, eu orei a Deus e pedi para tirar todas as imagens da minha cabeça, imagens dela no caixão. Eu não quis ver quando colocaram ela lá na cova e começaram a jogar terra. Eu não quis ver essa cena, sabe? Eu preferi reconstruir todas os momentos que eu tive com a minha mãe, bons, e guardar na minha mente. E eu quero cultivar esses momentos, essas lembranças na minha mente. E eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi pessoas, eu já vi na minha família mesmo, pessoas que tiram foto da pessoa morta lá dentro do caixão, da pessoa revela aquela foto, ainda bota num quadro na parede. Eu vi isso na minha família, bota num quadro a foto do caixão. E algumas com a pessoa lá dentro, a gente vendo a pessoa, sabe? Eu não creio que essa seja uma imagem que você deve guardar. Quando alguém da nossa família, algum ente querido parta para a glória, não. Devemos ser gratos, sim, a Deus por ter nos dado a oportunidade de ter aquela pessoa conosco. Hoje é isso que eu falo para Deus. Senhor, obrigada por ter me dado uma mãe tão maravilhosa, por ter me dado uma mãe que cuidou bem de cada um dos seus filhos, cuidou à sua maneira. Eu nunca ouvi, nunca na minha vida, eu ouvi nem a minha mãe e nem meu pai falando: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Nunca ouvi. Mas isso
não fez com que eu me tornasse uma pessoa ruim, não fez com que eu me tornasse uma pessoa incapaz de amar. Não. Como eu trato os meus filhos até hoje, a caçula tem 30 anos, mas a gente trata ela como, sabe, como a nossa herança mesmo, sabe? Aquele serzinho que Deus nos deu para ser a nossa herança, para ser a herança de Deus, para ser a nossa posteridade, né? E o fato de não ter ouvido a minha mãe falar que me amava não me tornou uma pessoa amarga, principalmente quando eu passei a entender que você não pode dar aquilo que você não recebe, né? Porque a minha mãe nunca falou que me amava? Porque a minha mãe foi criada por um pai que era carinhoso com ela, que era cuidadoso, mas que também nunca falou para ela que a amava. E foi criada por uma madrasta má, uma madrasta que escravizava ela, uma madrasta que a maltratava, uma madrasta que tratava ela como um bicho, com surra, espancando, deixando passar necessidade, sabe? E isso fez com que ela fosse criada dessa forma, incapaz de dizer eu te amo, porque ela nunca nem ouviu. Mas a mensagem que eu quero trazer neste vídeo é aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas é a melhor coisa. E é encararmos a morte como algo natural que acontece. Também faz bem para a gente, porque você evita de sofrer, você evita de estar chorando. Desde que minha mãe se foi, nunca eu saí chorando, nunca eu fiquei me lamentando, nunca eu tive crises de tristeza, porque quando eu penso nela, eu penso na bondade, eu penso no que ela fez de bom por mim, eu penso na forma que ela nos criou, do jeitinho dela, mas sempre preocupada se estávamos bem alimentados, se estávamos dormindo de uma forma confortável, a nossa maneira e a maneira dela. E nós sempre vivemos bem e felizes. Minha mãe faleceu com 91 anos. Ela viveu momentos bons, creio que nesse tempo todo ela viveu momentos terríveis também. Mas eu sei que ela agora está descansando. Eu sei que ela está descansando. E isso conforta meu coração, sabe? Porque como diz a palavra de Deus, o pó voltou ao pó e o espírito volta para Deus. Quando você começa a entender essas coisas, você não sofre com a perda, você entende como que funciona, sabe? E todas as noites quando eu vou deitar, eu fico lembrando quando ela deu os últimos suspiros nos meus braços. E as filhas todas ao redor dela. Somos 4 filhas e um rapaz. O senhor já, meu irmão, tem 65 anos. Então, uma mãe vê um filho já nessa idade, né? Eu tenho 60, meu irmão 65, outra 55, outra 50. Então, é uma felicidade, né? É uma felicidade muito grande mesmo. Então, o fato de vê-la dando os últimos suspiros nos meus braços, e eu acariciando o rosto dela, e eu beijando ela, e eu falando, mãe, como eu amo você, obrigada por tudo que você fez por nós, ou por tudo que você fez por cada uma de nós. Nós amamos muito a senhora. Obrigada por ter sido nossa mãe, obrigada por estar conosco esses 91 anos. Obrigada por cuidar, por dar atenção, por dar o carinho meio que grosseiro que ela dava, mas que ela deu. Então,
Isso isso me deixou feliz, de saber que ela não estava mais sofrendo, que ela estaria em paz a partir daquele momento, porque só nós sabemos o que nós estamos passando nesse mundo, né. Só nós sabemos, eh, o que talvez não, o que é certo que virá, mas não cabe a nós nos preocuparmos com essas coisas não, não cabe a nós. A palavra de Deus diz que nós temos que viver o hoje, sem se preocupar com o amanhã, né, porque o amanhã não nos pertence. Basta nos conformarmos com o hoje e com o agora. E é assim que eu tenho tentado e tenho procurado entender, para que eu viva em paz em minha casa, com a minha família e nesse mundo tão tenebroso. Mas quando estamos com Deus, sabemos que, como Ele mesmo a compara, né? É como aquela galinha com imensas asas que nos protege, que nos aquece. E é isso, gente. Não estou triste, não. Eu estou feliz por saber que minha mãe não está mais sofrendo, não está mais passando pelas privações que ela estava passando, de não comer, de não beber. Sim, sinto saudade da minha mãe, sinto saudade do sorriso dela, sinto saudade até de quando ela olhava para mim. Olhava não, ela falava comigo, porque minha mãe já não tinha visão há mais de 15 anos. Mas quando ela pegava na minha mão e eu tomava a benção dela aos 65, aos 60 anos, sim. Todos nós ainda tomávamos benção, pedíamos benção da mãe, benção mãe. E ouvia a mãe dizer: Deus te abençoe, minha filha. Deus lhe dê saúde. Você sabe o que é ouvir isso? E colher para você e pegar e se apossar dessa benção? Hoje as pessoas já não valorizam mais isso, né? Hoje, e aí pai, e aí mãe, eu ainda tento ensinar para os meus filhos que pedir a bênção é uma tradição antiga, mas para mim não, é uma coisa muito importante. A bênção de uma mãe para um filho, para uma filha, ela é muito importante. Então é isso, gente. Eu sinto saudade da minha mãe. Não há como dizer não, né? Mas as lembranças dela estão aqui, ó, guardadinha. E todos os momentos felizes que nós vivemos, cada coisinha que ela fazia por mim, a lembrança está aqui. E eu posso viver esse momento quando eu quiser. Quando eu quiser. Eu vou lá no cantinho onde estão guardadas as lembranças e escolho o momento maravilhoso que eu passei com ela, que eu quero reviver. É isso. Até uma outra oportunidade.